Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre dieta plant-based, sobre vitaminas, minerais e proteína. O que será que falta? O que a gente precisa ficar atento e suplementar, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo a transição para uma dieta com menos carne. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu conto um pouquinho sobre a minha transição, como que eu fiz e quais foram as minhas motivações. E eu vou embasar muito do que eu estou trazendo nesse vídeo, um material da Sociedade Brasileira de Dietas Vegetarianas e também os posicionamentos americanos e europeus. Primeiro ponto, a alimentação plant-based, ela pode ter ou não o consumo de alimentos de origem animal. A recomendação é que seja um consumo eventual, né? Tem uma literatura que fala ali entre 5 e 10% do valor calórico total, mas é muito discutido. Eu gosto muito da nomenclatura predominantemente vegetal, que seria a alimentação plant-based, com ou sem alimentos de origem animal. E os principais questionamentos é será que vale a pena parar de comer carne? Como que vai ficar minha B12? Como que vai ficar a vitamina D? Como vai ficar o meu cálcio, carne ou laticínios? Então, vamos desmistificar algumas questões que eu considero mais importantes aqui e vou começar com a proteína. Em relação a ferro, vitamina D e vitamina B12, existe avaliação laboratorial. Não tem nada que você precise se preocupar. Na ausência de consumo de alimento de origem animal, vai precisar suplementar a vitamina B12. A vitamina D vai estar muito associada, vai estar totalmente independente da avaliação dietética, vai estar muito relacionada ao nível sérico e o ferro, a presença ou não de anemia. Uma dieta plant-based, você pode ter uma boa ingestão de ferro e não haver necessidade alguma de suplementação. Mas antes de eu aprofundar um pouquinho nessas vitaminas, eu quero falar sobre a proteína. A recomendação de proteína entre adultos, independente se são vegetarianos ou não, é em torno de 1 grama por quilograma de peso. Se o paciente é um praticante de atividade física, vai chegar a 1,2. Se o paciente precisa perder peso, a gente chega a 1,6, né? Não passando muito disso. E um ponto que é importante, se é uma dieta vegetariana, normalmente a gente acrescenta 10% pela menor digestibilidade, tá? Então, principalmente em nutrizes, em gestantes, em crianças, a gente faz esse acréscimo de 10% na ingestão proteica. Mas, Anne, e os tipos de aminoácidos? Se você tem uma dieta bem planejada, variada, você não tem nada que temer sobre leucina, sobre os aminoácidos de cadeia ramificada ou sobre a lisina, metionina, elas estão em quantidades abundantes nos alimentos de origem vegetal. É claro que se você consumir apenas macarrão, você não vai ter um bom aporte de nutrientes, mas uma dieta plant-based variada, saudável, você vai ter um bom aporte desses aminoácidos. Entrando grãos, quinoa, um arroz integral, né, um amaranto e as leguminosas, né, que o nosso país é riquíssimo nas proteínas vegetais. A aninha B12. Tá? A B12, de fato, ela não está presente no reino vegetal. Tudo bem? Então, se é um paciente vegano estrito, ele pode dosar, se tornou vegano, sei lá, da noite para o dia e avaliou o sangue, pode estar normal, porque demora 2 anos mais ou menos para ter deficiência e a gente não deve esperar essa deficiência aparecer para fazer a suplementação. Normalmente a gente faz uma suplementação em baixa dose para garantir esse nível sérico em quantidades adequadas e não esperar uma queda para ser suplementado. Agora, aquele paciente que não tem uma alimentação vegana, que tem um consumo eventual de alimento de origem animal, a minha sugestão seria um acompanhamento da alimentação e avaliação de exames desse paciente periódico para entender a necessidade de suplementação. Porque pode ter necessidade de suplementação mesmo dele consumindo carne com frequência. Existem várias formas de fazer a suplementação de B12, tem a forma sublingual, tem intramuscular, então precisa avaliar junto com o profissional. E assim, 40% da população mundial tem deficiência de B12, e a gente não tem 40% da população mundial vegano. Então a questão da deficiência, ela vai além da questão do padrão alimentar. Então vegano a gente suplementa, e aquele paciente que tem uma alimentação flexível, a gente vai acompanhar e vai avaliar a necessidade de suplementação. Não dá para deixar entrar em carência. Tá? Não dá para deixar o paciente ficar com 200 de vitamina B12. Em relação à vitamina D, mais uma vez, independente se o paciente é vegano, tem dieta plant-based ou uma dieta onívora, a gente vai fazer um acompanhamento laboratorial, vai pedir o paciente se expor ao sol ali de 10, 15 minutos. E em caso de deficiência, a gente vai fazer a suplementação, tá? E em caso de uma vitamina D normal, de 28, 30, 32, não tem a menor indicação de suplementar de maneira rotineira. E esquece ingestão dietética de vitamina D, ok? Gente, em relação a cálcio, que é um outro nutriente de atenção,
A alimentação plant-based, você tem vários alimentos que são ricos em cálcio, e aqui eu vou destacar o próprio gergelim, as amêndoas, o brócolis, repolho, tofu, tô falando aqui de uma alimentação mais vegetariana. A ovo-lacto, você tem os laticínios ainda presentes, então a questão do alimento de origem da carne da presente, a carne, peixe, frango, então não traria nenhum consumo adicional de cálcio. A recomendação gira em torno de 1000 miligramas de cálcio. A gente entende que os laticínios têm a menor biodisponibilidade frente a alguns outros, né? O aproveitamento, por exemplo, do cálcio do brócolis é muito maior, mas entendendo que a concentração é menor, então a gente precisaria estar consumindo em quantidade. E esse é um dos pontos que eu gosto sempre de destacar, que a alimentação plant-based, por ter baixa densidade calórica, a gente pode aumentar a quantidade sem interferir negativamente na ingestão calórica total da dieta. E assim, o paciente vegano, eu gosto de trabalhar com o leite, ou enfim, água de arroz, ou como vocês queiram chamar, industrializado, ele fortificado com cálcio, tá? Porque assim eu garanto que ele está ingerindo aquele cálcio através do leite fortificado, do leite de amêndoa, de castanha, de arroz, de aveia, fortificado, tá? Então eu gosto de trabalhar com vegano pelo menos uma porção ao dia. Outro nutriente de destaque é o ferro, então uma alimentação vegana, vegetariana, você tem aí um dos alimentos mais ricos em ferro é o nosso feijão, né, que seria o ferro não M, né, o ferro da carne é o ferro M, tá? Ambos têm uma boa absorção, o ferro M ele é mais oxidável, tá, do que o ferro não M. Então o ferro que ele é ingerido, ele é estocado na forma de ferritina, a gente tem esse marcador que pode avaliar, ou a avaliação de hemograma completa do paciente para avaliar a indicação de suplementação, mas os estudos que comparam a avaliação de ferritina, a presença de anemia entre onívoros e alimentação plant-based, não existe diferença de carência ou de deficiência. Então o ferro dos alimentos de origem vegetal, eles podem ser bem aproveitados. A gente tem algumas orientações só de consumo junto com vitamina C, de atingir a recomendação de consumo. E lembrando que os alimentos fontes de ferro de origem vegetal, eles também são fontes de uma série de outros nutrientes fundamentais para garantir uma boa biodisponibilidade, como, né, o bom teor de fibra, que essas fibras, quando fermentam, produzem os ácidos graxos de cadeia curta e facilitam a absorção, por exemplo, do ferro, do cálcio e de uma série de outros nutrientes. Então, cuidado ao olhar para os nutrientes acreditando que a carne é uma melhor fonte, porque, na verdade, não é. A carne ela tem um componente muito mais inflamatório, ela acaba não tendo fibra alguma e nem carboidrato, então isso acaba atrapalhando essa absorção tanto do ferro quanto do cálcio, que são dois nutrientes de importância quando a gente fala e quando a gente se preocupa com a alimentação plant-based. Então, assim, falamos dos nutrientes de maior preocupação, que é a vitamina D, o cálcio, a proteína e a vitamina B12. Se for qualquer dúvida aqui, deixe seu comentário no vídeo. Então, eu queria encerrar esse vídeo para fortalecer aqui a ideia de que uma alimentação plant-based você não necessariamente precisa utilizar suplemento e muito possivelmente uma alimentação plant-based você vai ter um maior aporte dos nutrientes do que uma alimentação onívora sem nenhum tipo de cuidado alimentar. Então ambas as escolhas nutricionais elas precisam ter uma boa recomendação, uma boa avaliação dietética, uma boa avaliação laboratorial. E a escolha, se você vai ter uma dieta plant-based vegana ou não, ela tem que ser uma escolha muito mais pessoal ou numa decisão compartilhada junto com o profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha sanado seus medos, as suas inseguranças e tudo que eu falei aqui vale também para a população pediátrica e de gestante de nutris.